Oi pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai ver as oscilações acústicas de baryons. É um nome meio esquisitão, assim, estranho, mas que é uma técnica muito importante hoje em cosmologia para determinar os parâmetros cosmológicos, os ômegas, tá? O nome, na verdade, ele é meio esquisitão, mas você, por tudo que a gente já viu até aqui no curso, já consegue imaginar o que que é, né? Oscilações acústicas de baryons. Então, oscilação acústica de matéria. Matéria oscilando, se mexendo. Então, é isso que a gente mede, tá? E a gente mede através do estudo da distribuição de galáxias do universo, que é uma coisa super interessante. Então, vamos lá. O que a gente consegue fazer com a oscilação acústica de baryons é ter uma medida mais precisa de distância até algumas estruturas do universo, uma medida independente. Lembra que quando a gente estava fazendo os experimentos com supernovas do tipo 1A, né? Fazendo não, como se a gente tivesse feito esses experimentos, né? Quando a gente estava analisando esses experimentos, a gente precisava, né, nesses experimentos, da medida do redshift e da medida da luminosidade como forma de medir a distância até aqueles objetos, tá? A gente sempre precisa medir distâncias no universo. Então, as oscilações acústicas de báryon, elas funcionam como uma régua padrão, elas nos permitem conhecer distâncias também no universo e elas nos permitem estudar como que o tamanho das estruturas, né, nos aparece ao longo do universo. É bem interessante. Como é que funciona? Funciona mais ou menos assim, olha. No começo do universo aconteceram oscilações na matéria, né? Que a gente já viu agora por várias aulas aí, a radiação cósmica de fundo e tal, né? Então essas pequenas perturbações acústicas, ou seja, oscilações na matéria, oscilações sonoras, né? Elas imprimiram um formato na matéria, né? Do como a matéria se distribui, é como ondas na superfície de um lago. Imprimiram um tamanho típico. Esse tamanho típico ficou gravado na distribuição de matéria do universo e, portanto, ele serve como régua padrão. Se a gente olhar para uma certa distância e medir o diâmetro dessa estrutura, olhar para uma distância mais próxima, redshift menor, né? Medir o tamanho, um outro redshift, a gente consegue, como a gente sabe o tamanho dessas estruturas, porque ele está congelado nessas estruturas, a gente consegue determinar a distância a essas estruturas para o redshift delas. Então é uma forma de medir distâncias em longas escalas do universo. Na verdade, permite determinar mais coisas, como eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Então, da onde que surge isso? A ideia é a mesma do que a gente vinha falando da radiação cósmica de fundo. Aliás, vai até ajudar você a entender um pouquinho melhor aquelas oscilações. Então, vamos pensar o seguinte. No começo lá do universo, numa certa região do universo, houve uma perturbação, né? Uma região aumentou uma densidade maior e as coisas começaram a se mover ali em torno daquela região de densidade maior. Então a gente tem essas figurinhas aqui para ilustrar, né? A distribuição de matéria, a distribuição de fótons e aqui as duas distribuições uma em cima da outra, tá? Então tem um gráfico aqui de uma perturbação teórica, tá? Uma densidade maior aqui uma certa distância, tá? E depois ela cai rapidamente. O que acontecia é que no começo matéria e fótons estavam acoplados. Então, se houve essa perturbação, essa onda vai se propagar para fora, vai se expandir, né? No processo de expansão, como fótons e prótons estão acoplados, bárions estão acoplados, tudo se expande junto. Então, com o passar do tempo, fótons e bárions vão andando juntos, se expandindo junto, tá? Então ela cresce, essa estrutura. Mas ela não cresce indeterminadamente. Chega num certo momento, que é o momento da recombinação, em torno de 380 mil anos, ou seja, 10 a 5 anos, né, na ordem de grandeza, redshift 1000, em que eles se desacoplam. Então, desse instante em diante, fótons seguem livres caminhando pelo universo, da origem a CMB, que a gente estudou bastante, matéria fica onde está. Agora sujeita às atrações puramente gravitacionais. Os fótons foram-se embora, tá? Não interagem mais com ela. Então, a partir daqui, fótons que estão indicados em marrom vão seguindo o seu caminho, se espalhando pelo universo. Os bárions, que estão em azul, ficam.
tá? Ficam ali. Então os bárions aqui, fótons aqui. Só que os bárions, os fótons seguem, né? Só que os bárions, eles estão sujeitos à gravidade. Bárions aqui, matéria escura, estão sujeitos à gravidade, tá? Então começam a se formar estruturas, né? Eles formam aqui no começo esse anelzinho, né? Isso aqui é uma perturbação inicial, um pingo de perturbação. Mas a verdade é que pode ter perturbações com outros formatos, e aí a gente tem que ver como é que ele se espalha, né? Então essa perturbação inicial fica aqui. Os fótons vão seguindo, se espalhando pelo universo, a CMB, mas a matéria começa a sentir influência gravitacional, então uma parte dela começa a ser atraída para cá, né? E fica no mesmo lugar sendo atraída. Então eles se agrupam, tá? Essas estruturas iniciais aqui têm tamanhos da ordem de 100 megaparsecs de raio, tá? E vão se agrupando aqui no centro. Os fótons foram. O universo agora tem um monte de fótons da CMB viajando aí, tá? E essas estruturas, então, uma parte grande vai sendo atraída para o centro aqui, né, matéria, mas formam um anel em volta aqui, tá? Esses anéis, aqui é uma forma de ver 3D, esses anéis nós conseguimos ver hoje em dia. Então, a gente pode ver esse processo aqui em 3D, ó. A matéria, deixa eu parar um pouquinho aqui para explicar para vocês o que a gente tem. Pega uma distribuição inicial aqui, de matéria escura, de bárions, neutrinos e fótons. O redshift está aqui, ó, 82 mil, tá? Então, um universo com 100 anos de idade, 109 anos de idade. Começa a deixar eles seguirem. Então, a matéria escura vai se expandindo, os bárions também, tá? Nota que a diferença aqui, a matéria escura, ela vai se expandindo, enquanto os bárions estão acoplados com fótons, porque matéria escura não interage com fótons, né? Não interagem com os fótons. Então, bárions e fótons têm a mesma distribuição nesse tempo, nesse Z igual a 2.755, 75 mil anos. Os neutrinos já se desacoplaram nesse processo aqui, já estão seguindo a vida, então vai se espalhando a distribuição deles, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, vai se espalhando. Aqui ainda estão acoplados bárions com fótons, matéria escura segue interação puramente gravitacional, aí interage com eles aqui, neutrinos seguem. Quando chega em torno de Z igual a 1000, as coisas começam a mudar aqui, ó. Agora vai começar a mudar a distribuição de bárions e fótons, tá? Os neutrinos já se espalharam, matéria escura está aqui. Então começa a se mudar de comportamento, olha, os fótons vão ficando mais parecidos com os neutrinos, ou seja, seguem a vida. A matéria que estava sendo empurrada pelos fótons, agora, a matéria bariônica, sofre a influência gravitacional da matéria escura, apenas a influência gravitacional da matéria escura e dela mesma, não mais a pressão de radiação que empurrava ela. Então ela fica e começa a se acumular no centro, sob forte influência gravitacional, enquanto os fótons se distribuem pelo universo. E aí, mesmo em redshifts mais recentes, essas distribuições aqui seguem nesse formato, tá bom? E isso é a origem das estruturas do universo, tá bom? Vamos fazer algumas medidas. Uma medida que a gente quer fazer é o tamanho típico dessas estruturas. Então, essas estruturas, para calcular o tamanho típico delas, é muito simples. De novo, é uma onda de matéria que se propagou desde o instante zero até o instante da recombinação. Então, se a gente quiser calcular o tamanho físico dessas estruturas, não mais tamanho angular, tamanho físico, a gente usa aquela parte de cima da integral que a gente já tinha feito para calcular o horizonte causal e depois o horizonte sonoro. No horizonte causal, a gente calculava com a velocidade da luz, c. No horizonte sonoro, a velocidade do som, lembra? Então, só que a gente que depois dividia pela distância até esse lugar. Mas agora a gente não quer tamanho angular, então a gente não vai calcular o arco tangente, né? Para a distância, o tamanho dividido pela distância. A gente vai querer só o tamanho, porque esse tamanho está congelado. Então, se a gente pega esse tamanho em coordenadas comóveis, se ele tinha 1 parsec, vai ter 1 parsec, 1 parsec, 1 parsec, sempre em coordenadas comóveis. Claro, o universo está expandindo. Em coordenadas físicas, esse tamanho aumenta, porque o universo expande. Mas a gente sempre pode voltar de coordenadas físicas para as coordenadas comóveis usando o fator de escala. Lembra lá do comecinho de Cosmologia 1, como converter coordenadas comóveis e coordenadas físicas, né?
Então, a gente pode converter de uma para outra bem facilmente. Então, a gente consegue calcular qual é esse tamanho congelado aí do universo, tá? A gente pode fazer isso usando as equações de distância que a gente já tinha definido em outras aulas aí, tá? Então, o programa 15A usa as bibliotecas aí da aula 15 de Cosmologia 1 ainda, tá? Da aula 15 de Cosmologia 1 na aula 15 de Cosmologia 2. Não se confunda que são... Uma coisa é a aula 15, outra coisa é a outra aula 15, tá? Então a gente pode aplicar essa fórmula que está aqui, ó. Essa fórmula aqui, velocidade do som dividido pelo Hz integra do tempo zero, que seria o redshift infinito, ao redshift do tempo da recombinação. Então, beleza, eu pego a fórmula lá, né, da distância, integro em z de infinito, desculpa, integro de z até infinito, onde z é o redshift da recombinação. E aí eu multiplico aqui, porque essa fórmula vai me dar em termos de gigaparsecs. E eu uso o Hzinho aqui, tá, e tal, converto para megaparsecs, e aí eu posso, aqui é megaparsecs, tá, e aqui é a velocidade do som, é a velocidade da luz, dividido por raiz de 3, né. E a gente pode encontrar daí o tamanho dessa escala, eu vou imprimir aqui, tanto em megaparsecs como em ano-luz. Se a gente rodar esse programa, ele vai fazer essa conta, vai calcular aquela integral ali, usando as fórmulas das bibliotecas que a gente já implementou antes, você volta no curso lá para lembrar. Tamanho do horizonte acústico, 180 megaparsecs a gente encontrou, o que equivale a 583 mil anos-luz. Então essas estruturas vão ter esse tamanho, em torno de 180 megaparsecs, 580 mil anos-luz. Mil não, né? Mega, né? Mega anos-luz, tá? Mil não, né? Mega anos-luz. Esse é o tamanho típico dessas estruturas. Claro, uma conta hiper simplificada aqui, né? E é isso que a gente vê. Na verdade, é isso que a gente vê, tá? Se a gente pegar hoje e fizer um mapeamento das estruturas do universo, a gente pode ver que aquelas oscilações primordiais, bem pequenininhas, que eram da escala lá, né? De 1 grau, horizonte acústico 1 grau, horizonte sonoro 1 grau, agora 180 megaparsecs. Então, se a gente mapeia a distribuição de galáxias, esse mapa aqui é a distribuição de galáxias por redshift, né? Se a gente mapeia o horizonte, a dimensão de galáxias aqui, a gente vai esperar ver também que as estruturas se aglomeram com esse tamanho típico aqui. É uma régua. E esse tamanho típico ele vai ter sempre o mesmo tamanho em coordenadas comóveis. Em coordenadas físicas, como eu disse para você, aqui vai ser maior, porque aqui é o redshift, tá? Esse eixo aqui corre o redshift. Aqui o universo mais perto da gente hoje, então o universo jovem, aqui o universo antigo. Em coordenadas comóveis são sempre iguais. Olha aqui uma outra coisa interessante. Nas oscilações acústicas de bárion, a gente faz a medida do diâmetro com duas distâncias. Uma é a distância que a gente vê aqui, né, na transversal. Outra é a distância aqui. Então eu tenho um círculo. Eu meço a distância do círculo aqui e a distância do círculo aqui. Essas duas formas de medir distância estão relacionadas com as duas equações de distância também que a gente teve. Então a gente consegue testar outras hipóteses aí do universo. Muito interessante, tá? A dimensão transversal ela nos permite ter uma medida de distância. Então, com a transversal, a gente tem medida de distância. A gente espera que seja sempre aquele valor congelado. As medidas na linha divisada nos permitem testar H de Z, ou seja, testar a constante, o parâmetro, né, de Hubble-Lemaître, porque o universo está expandindo, então a gente consegue testar isso daí. Que legal que são essas medidas acústicas de bárion, tá? Como é que a gente faz a medida acústica de bárion? Porque a gente tem um problema, a gente tem essa distribuição aqui e eu quero ver um padrão típico de tamanho. E mais, essa distribuição lá que a gente viu aqui pontualmente, no universo não acontece num ponto. No universo originário, a gente tinha vários pontos iniciais distribuídos aleatoriamente que tinham uma concentração de matéria. E em torno desses pontos acontece essa expansão. Então são vários picos, tá, que vão estar distribuídos pelo universo. A previsão de quantos, como, etc. que se a teoria inflacionária estiver certa, né, seria uma distribuição quântica.
Como é que a gente faz a estatística? Muito parecida com o que a gente faz na CMB. Olha só, tem um vídeo aqui muito legal que explica como fazer essa contagem. Então assim, olha, a gente tem primeiro um pico que se abre, né, nas ondas e a gente congelou. Congelou, é esse o tamanho típico. Beleza, esse é o tamanho típico. Se eu pudesse ver no espaço, eu veria as várias galáxias agrupadas aqui, onde há mais matéria e um monte de galáxia agrupada aqui, tá? Mas, infelizmente, não é isso que acontece na natureza. Eu tenho um monte de picos, né, de distribuição pelo espaço. As ondas, elas ficam sobrepostas, né, criando um padrão difícil de identificar. E eu não vejo sequer as ondas, eu vejo são galáxias, né, nessas ondas, nessas cristas. Então há maior densidade de matéria nessas regiões mais claras que a gente mapeia pelas galáxias, olha o que ele vai mostrar agora. Então a gente pode jogar galáxias, né, e tem mais galáxias onde está mais azul, onde tem mais matéria. E a gente vai medir essas galáxias aqui, ó. É isso que nós vamos ver no céu. Tá? É isso que a gente vai ver no céu. Só que a gente não está vendo o céu, assim, o universo como um todo. A gente tem um monte de problemas experimentais aqui, né? A gente primeiro está vendo nessa direção, então a gente mede distâncias, redshift, tem erros, tem objetos que a gente não vê, etc. Mas em teoria é isso daqui. Aí então o que a gente faz é o seguinte. Aqui, cada pontinha é uma galáxia, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é estatística. A gente vai calcular a correlação. A gente já calculou correlação antes. A gente vai calcular a frequência de separações. Com que frequência acontece separação desse tamanho, etc. Então vamos calcular várias separações, conforme a gente fez com a CMB. Tá? Só que agora, ao invés de olhar para os fótons, a gente olha direto para a distribuição de matéria. A gente está vendo a distribuição de matéria aqui, como é que ela acontece, olha. E a gente espera encontrar uma certa cara estatística nessa frequência, tá? E aqui está interessante. Aqui a gente vai ver que há uma frequência maior para um certo tamanho e uma frequência maior para um outro tamanho, que é o tamanho do anel aqui, ó. E é o pico da oscilação acústica de baryons. Então é o tamanho daquele anel que a gente calculou e essa separação deve ser perto daquilo que a gente calculou antes, 180 megaparsecs, tá? É isso que a gente tem que tentar medir. Então mede a distribuição de galáxias do universo e vê se a gente encontra esse pico ali, tá? E aqui está a medida feita, né? Fácil fazer física assim, né? Depois de gastar milhões, bilhões de dólares com telescópio e anos de pesquisa e investir a carreira inteira, tá aqui os dados, caem, né? Na nossa frente. A função de correlação vezes a separação em coordenadas comóveis. É claro, coordenadas comóveis, porque a gente está pegando objetos, né, que não estão no mesmo redshift. Então os tamanhos vão mudar fisicamente, mas em coordenadas comóveis, como eu já disse várias vezes, não. Se você não está entendendo isso, volta lá para a Cosmologia 1, na aula que eu falo sobre as coordenadas. E depois volta aqui, não tem problema. O vídeo está gravado, não vai sair. Então olha que legal. A correlação indica um pico um pouco além de 100 megaparsecs, mas H-1, né, megaparsecs, né? Então um pouquinho além. Se a gente for calcular isso com o H que a gente tinha usado antes, que era 0.7, a gente vai encontrar o quê? Vamos botar aqui um 120, que é mais ou menos onde vai estar esse pico, né? Dividido por 0.7. Então, 170 megaparsecs para o H07, que era o que a gente tinha usado. Bateu em cima do valor que a gente tinha calculado de maneira muito simplificada, tá? Então, as oscilações acústicas de bárion são detectadas. E mais, com base no modelo cosmológico de como o universo expande, como essas estruturas vão se agrupando, galáxias se formando, a gente consegue possibilidade, né, de matéria, distribuição de matéria, a gente consegue restringir os modelos cosmológicos aqui, a gente consegue restringir a quantidade de matéria no universo, o ômega m. E usando, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, a gente tem a quantidade de bárions, e aí a gente tem matéria escura. Então a gente consegue mais um parâmetro cosmológico importante com as oscilações acústicas de bárion, tá? Além de medir distâncias.
E a gente chega no final, praticamente, desse curso, faltando apenas uma aula aí para a gente conversar sobre aspectos mais estruturais da cosmologia, né? A gente chega no final desse curso, então, entendendo como que a gente mede várias coisas importantes em cosmologia e determina o que é o nosso universo. Agora, você pode dizer que entende um dos gráficos mais importantes da cosmologia hoje, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico dos parâmetros cosmológicos ômega lambda contra ômega m. O ômega k não entra aqui porque é um universo plano, tá? A gente já tem medidas de ômega k igual a zero que corresponde ao universo plano. Você sabe por que isso aí, né? A gente viu como fazer medidas em cosmologia 1 com a supernova do tipo 1A. E a supernova do tipo 1A nos dava que ômega lambda e ômega m tinham que estar nessa região. Quanto mais escuro, maior a probabilidade. Quanto mais claro, menor a probabilidade. Por exemplo, um ponto daqui é menos provável que um ponto aqui, tá? Se eu for pensar, restringir aos casos de universo plano, então esses pontos aqui que são possíveis pela supernova 1A. Não há uma boa determinação, há uma degenerescência dos parâmetros. Para melhorar os parâmetros, a gente pode usar a CMB. Então a gente usa a CMB, o dipolo, né, o espectro de potência da CMB, os polos, os picos acústicos, essa era a palavra que eu estava procurando, picos acústicos, e a gente tem essa distribuição, essa faixa aqui, a CMB dá nessa faixa. Se eu correlacionar a CMB com a supernova do tipo 1A e a reta, eu vou restringir a uma região aqui. Agora, se eu usar ainda as oscilações acústicas de bárion, as degenerescências não são do mesmo tipo nesse tipo de medição. Então eu vou ter uma medida que está aqui. Então a gente vê que em cosmologia hoje, a gente tem um universo que em termos de ômega lambda tem que estar mais ou menos nessa região cinza aqui. Tem que estar nessa região cinza. E a gente sabe disso através de 4 medições importantes aqui. Que o universo é plano, as medidas de CMB, de supernova e de oscilação acústica de bárion. Então levou aí 30 aulas de cosmologia, né? Que hoje é a aula 15, e outro curso tem 17 aulas, levou aí para então 32 aulas de cosmologia praticamente. Bom, se tirar a introdução, 30 aulas. Vamos lá, redonda. 30 aulas de cosmologia para você poder dizer que você entende mesmo como que a gente determina os parâmetros cosmológicos do universo e o que esses parâmetros significam, tá bom? Então tá bom, gente. Chegamos aí no final do nosso curso, tá? Foi um grande prazer ter vocês aqui. Não perca, ainda vai ter a última aula, tá? A última aula ainda vou gravar, ainda vou colocar aí para vocês. Vai ser uma aula diferente. Em termos de conteúdo, acho que a gente chegou... a gente chegou no final do nosso curso, encerramos o conteúdo. Mas a gente vai ter uma última aula que é opcional e quem quiser participar aí, assistir, tá convidado. Tá bom, gente? Foi um grande prazer ter vocês aqui. Acho que esse curso foi bastante interessante, né? E deu para aprender bastante de cosmologia. Eu espero, pelo menos, que tenha sido possível aprender bastante de cosmologia. Um abraço, pessoal.